Salve, rapaziada, e aí, como vocês estão, família? Então, rapaziada, nesse vídeo aqui eu vou resolver umas questões de funções para a SpaceX. Tem questão da SpaceX e da AFA, que é um nível um pouco acima, mas é bom para a gente treinar. Então, caso você esteja estudando e queira revisar funções, é uma ótima oportunidade, beleza? Tem as questões no PDF na descrição, é só acessar, beleza? Então vamos para a primeira questão. Bom, rapaziada, vamos iniciar aqui com a primeira questão do PDF. Então, para vocês terem acesso, como eu falei, é só acessar o PDF. E já vou me desculpando também, rapaziada, porque como eu estou gravando domingo pela manhã, vai ter bastante barulhos externos, certo? E outro aviso também, rapaziada, para quem quiser fazer no PDF, tem mesa digitalizadora, tablet, tem os fácil lá também, certo? Então vamos começar. Como ele quer a função real definida por K e ele quer um K crescente, precisamos do quê? Que o K seja maior do que zero. Opa, não dá pra ver. Enfim, ele quer que o K seja maior do que zero. Só que para ele ser maior do que zero, essa função tem que ser maior do que zero. Vou escrever a função aqui. Bom, após ter escrito a função, você percebe que você tem que saber algumas coisas, né? Que é a propriedade da função ser positiva. No caso, isso daqui tem que ser maior do que zero, certo? Isso aqui tem que ser maior do que zero para ser crescente, que é o que a questão pede. Então, a gente tem duas formas de fazer. Você pode fazer por básica ou soma e produto. Eu vou fazer por soma e produto porque é melhor, mais rápido e também eu posso ensinar para vocês como fazer, né? É importantíssimo para as provas militares, principalmente. Bom, rapaziada, enfim, para você fazer soma e produto, temos a fórmula que é o S menos B dividido por A. Calma que eu vou explicar. O P é um pouco diferente, porque o P pode ser variante, ele varia. O P é sempre C em diante, certo? Vou até trocar a caneta. Para fazer P, você pode utilizar C, D, E e assim vai, rapaziada. Mas sempre o termo depois do C. E quem é o C? Quem é o D? Quem é o E? Quem é o A? Quem é o B? Aqui é o A, o primeiro termo é sempre o A, o segundo termo é sempre o B. E o terceiro termo, que é o variante, como eu tinha dito. Ele pode ser o C, o D, o E, o F, enfim. Mas nesse caso é o C, né? Bem simples. Então, vamos aplicar a fórmula, que é C dividido por A. Por que eu falei que sempre o P vai ser a variante? Porque o P ele pode variar o sinal também. Ele não é somente esse sinal. Ele varia dependendo do termo. Sempre é positivo e negativo. Por título de revisão, vou deixar aqui do lado. Se P fosse D, por exemplo, ele ia mudar o sinal. Menos D sobre A. Se P... Deixa eu pegar um pouco mais de espaço. Se P fosse E, ele ia ser E sobre A. Se P fosse... E assim vai. Sacou, rapaziada? É sempre trocando o sinal. Vou deixar aqui título, revisão. Perdão pela letra feia, mas enfim, né? Revisão. Deixei aqui escrito caso vocês queiram tirar print depois. Enfim, agora é só aplicar a fórmula, né? O S é menos 2 dividido por A. Quem é A? A é 1. Então, S é igual a 2. Beleza? Agora a gente parte para o C, né? Para o produto. O produto é menos 3. Menos 3 sobre 1. P é igual a 3. Beleza, deixa eu puxar um pouco o papel. O que temos com isso é o que? Para a gente saber... Opa, já ia esquecendo o sinal. Para a gente saber quais são as raízes, no caso as raízes de K, porque a gente está calculando K, né? Então, para a gente saber as raízes de K, a gente precisa achar termos que relacionem ambos. Qual número somado e multiplicado conseguem ser a soma 2 e o produto menos 3? A gente pode fazer assim, x igual a 1, x igual a 2. Qual número multiplicado dá menos 3?
O único que primeiro que eu pensei foi 3 e menos 1. A gente pode testar, né? Sempre testa. Números parecidos que multiplicam, aí você testa. 3 vezes menos 1, menos 3. Beleza, bateu certo. Agora vamos ver a soma. 3 menos 1, 2. Então, bateu. Né? Como aqui é K, então é K1 menos 1 e K2, 3. Como ele quer a função crescente, o que que temos na função do segundo grau, né? Temos que aqui é positivo, aqui é positivo. Né? Se fosse decrescente, seria negativo. Ele ia querer essa parte daqui de dentro. Então, menos 1, 3. Certo? Puxando um pouco para esse lado aqui. Né? Ele quer a parte crescente, então o que temos? K tem que ser menor do que 1, ou K tem que ser maior do que 3, porque ele quer sempre essa parte daqui, né? Então, se ele quisesse negativo, é só você pegar o número entre menos 1 e 3, sacou? Então é isso, rapaziada. A primeira questão feita aí, né? Vou deixar aqui, né? Caso vocês queiram tirar print para revisar depois. E agora vamos para a questão de número 2. Lembrando que o gabarito letra E. Bom, rapaziada, a segunda questão também é da SpaceX 2020. É um pouco mais difícil porque se trata de uma questão de polinômios do terceiro grau, mas como ele já deu a raiz, acaba se tornando um pouco mais fácil. Por quê? Vou reescrever aqui a equação para você perceber. Bom, rapaziada, por que eu falo que é um pouco mais fácil? Porque se ele não dá a raiz, a gente já tem que ficar testando para conseguir abaixar esse polinômio de terceiro grau para o segundo grau. Porém, também perceba que temos um termo aqui, que é o A. Esse termo não faz a gente abaixar direto. Então, a gente precisa usar essas raízes para achar o A como algum termo, né? Podendo ser 0, 1, 2, 3, 4. Então, calculemos. Primeiro passo. Isso daqui eu vou fazer por passos, porque já é uma questão um pouco mais grande, né? Um pouco maior. Então, vou valorizar o passo a passo aqui para vocês entenderem. Usando a raiz que ele deu, ficaria 1 elevado a 3 mais A, que é o que a gente ia descobrir, vezes 1 elevado a 2, menos 13 vezes 1, mais 12. 1, né? Porque 1 elevado a 3 é o próprio 1, mais A, né? Porque todo número elevado a 1 é o próprio 1. Aqui vai ser menos 13 vezes 1, menos 13, mais 12. 1 mais 12, 13, menos 13, 0. Então, A é igual a 0. Beleza, é a primeira coisa que a gente tem. A segunda coisa que a gente tem é que a gente tem que fazer esse cálculo por Biot-Ruffin para saber quem é o x, para a gente poder abaixar o x. A gente poderia ficar tentando também, né, como a gente fez aqui, porém acredito que esse método é um pouco mais fácil, que consiste em a gente pegar a raiz, né, que ele deu, botar aqui do lado individual, né, fazer uma chave, né, a gente faz uma chave, e o que acontece? É só a gente botar os termos que encontramos aqui. No caso, x elevado a 3. Qual o coeficiente? É 1. Eu falei termo, mas é o coeficiente, rapaziada. Sorry. Beleza. Aqui é o coeficiente do x elevado a 2, né? Porque sempre bota os coeficientes dos números em sequência. Beleza? Então, como a gente achou A como 0, o coeficiente é 0. Agora, menos 13... mais 12. Rapaziada, antes de prosseguirmos, perceba uma coisa. Ele deu x elevado a 3, x elevado a 2, x elevado a 1 e o termo independente. Mas, nas questões, geralmente, né, aquelas questões que chegam ali com a malícia, não te dá algum termo. E você tem que considerar ele como 0. Beleza? Perdão aí
pelo barulho, rapaziada. Meu cachorro tá doido. Mas enfim, tem algumas questões que ele não te dá algum termo e você já tem que considerar ele como zero, sacou? Sempre vai ser importante você ter essa ideia, porque as questões usam muito dessa malícia para o aluno errar, certo? Enfim, no primeiro termo, a gente sempre abaixa aqui, né? 1. O primeiro termo a gente bota aqui, como se fosse uma propriedade do Beautiful Fine. E a gente multiplica e soma. Vou botar aqui com outra caneta para a gente conseguir compreender depois. Multiplicação. Aqui a gente soma. E perdão também, rapaziada, por não ser totalmente didático. Eu não tenho muita praticidade com isso. Mas prosseguindo agora, né? Fazendo o que eu acabei de falar, de pegar o primeiro termo, botar aqui embaixo e multiplicar e somar, temos 1 vezes 1, 1, mais 0 vai ser o próprio 1, beleza? 1 vezes 1 menos 13 vai ser menos 12. Menos 12 vezes 1, menos 12, mais 12, 0. Então, quando a gente acha esse termo aqui como 0, fique feliz porque você conseguiu abaixar essa função. E agora temos uma função do segundo grau, beleza? Que ficaria x ao quadrado, né? Porque o primeiro termo aqui é 1. O segundo termo é 1 também, então é o próprio x. Menos 12, que agora é o novo termo independente. Deixa eu puxar um pouco a folha. Perfeito. Agora podemos aplicar, né? O some produto também, que ficaria menos b sobre a. Ou podemos aplicar por Bhaskara também, rapaziada. E aí, decido aí. Falem o que vocês querem. C dividido por A, beleza? Bora ver se essa questão aqui é possível fazer por some produto. Porque tem algumas questões também que a gente não consegue fazer por some produto com muita facilidade. São números que a gente não tem muito hábito e acaba sendo difícil. Então, bora ver se é possível. Beleza? Menos 1, né? Dividido por 1, menos 1. O P ficaria menos 12. Deixa eu ver se tem como. Ah, sim, tem como, rapaziada. Porque qual número multiplicado por 12? Quais são os números que são possíveis de multiplicar por 12? 4 e 3. Foi o primeiro número que eu pensei. 4 e 3. Esse 3 ficou péssimo. 4 e 3. Agora perceba comigo que a soma tem que dar menos 1. Então, menos 4 mais 3 é 1. Menos 1 no caso. Menos 4 mais 3 é menos 1. Então já temos as raízes. Essas são as raízes. Beleza? Deixa eu escrever aqui. Raiz. Né? Para quem quiser tirar print. Raiz. São essas as nossas 3 raízes do polinômio de terceiro grau. E lendo as alternativas, temos a letra D ali como a soma das raízes é igual a 0. E isso é meio óbvio, rapaziada, porque pense comigo. 3 mais 1, 4. Menos 4, 0. Então, se você ler as outras alternativas, você vai perceber que está errado. Mas a soma dos x aqui, as somas, dá pra ver? Dá pra ver. Vai ser 3 mais 1, menos 4. Então, as somas seria 0, que é a letra D. Certo? Deixa eu puxar um pouco aqui para dar pra ver. Bom, rapaziada, nessa terceira questão, agora já é da SpaceX desse último ano, do ano de 2023, e ele quer a soma dos coeficientes binominais com o numerador de 2022, beleza? E para resolver essa questão é simples também, é uma questão que foi considerada fácil, né? Bastava você saber que o binômio tem 2 elevado a n. Daí você me pergunta por que isso existe. E é simples, basta a gente ver o triângulo de Pascal, que é basicamente o primeiro termo inicia com 1 e o último termo termina com 1.
beleza? Vou mostrar aqui para vocês. Beleza, o primeiro termo sendo 1 é sempre uma soma. Então, 1 mais 1... Perdão, rapaziada, tive que cortar o vídeo porque o celular trava um pouco, mas enfim, já voltou a funcionar. E voltando ao que eu estava falando, o primeiro termo tem que ser sempre 1 e o último tem que ser sempre 1 também. E isso é sempre uma soma, beleza? Então eu vou botar aqui mais, certo? 1 mais não tem nenhum termo, então é o próprio 1. Só que perceba que 1 é a mesma coisa de 2 elevado a 0. 1 mais 1 é a mesma coisa de 2. Só que perceba que 2 é 2 elevado a 1. Agora tem uma coisa, né? Porque como é sempre a soma, a gente sempre soma o primeiro termo com o segundo e bota embaixo. 1 mais 1, 2. Daí vem a soma também, beleza? Então fica aqui 4. Portanto, 4 é a mesma coisa de 2 elevado a 2. A mesma coisa acontece aqui. 1 mais 2, 3. Então, 2 mais 1, 3. Fazendo aqui novamente. 1 mais 3, 4. 3 mais 1, 8. Então, aqui é 8, né? Perdão. Que é a mesma coisa de 2 elevado a 3. E assim vai acontecendo, rapaziada. É sempre o primeiro termo 1, o último termo 1, e soma o do meio, né? E vai abaixando. No caso, 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. E assim por diante. Acho que deu para entender a ideia. Então, como ele quer com o numerador 2022, é só a gente aplicar, né? Vou até deixar aqui. Revisão, né? Porque não sei se terá gente que tira print, então eu já vou deixar aqui como revisão. O 2 elevado a n, no caso, esse n é o numerador que ele falou, né? De 2022. E para dificultar, ele simplesmente dividiu o 2022 por 2 para poder achar uma alternativa um pouco diferente do que ele queria. Do que ele deu, na verdade. Então, fica 2 elevado a 2. Quanto é 2022 dividido por 2? 1011. Então, aqui temos 4. Opa, botei 2 aqui, era 1011. Questão simples, bastava você saber a fórmula, né, do binômio. Então você conseguiria matar ali em menos de 1 minuto. Mas como o binômio é um assunto que não é tão praticado pela rapaziada, eu botei como a terceira questão, né? Porque como vocês não sabem, não sei se vocês sabem na verdade, eu tô fazendo uma progressão de questões, tipo, da mais fácil a mais difícil, né? Algumas questões de funções aí para SpaceX. Então bora ali para a questão de número 4. Bom, rapaziada, a quarta questão já é um pouco mais difícil. Trata ali de uma matriz quadrada de ordem 3. E é uma função que realmente assusta inicialmente. Porém, você pode ver que é bem simples se você aplicar alguns conceitos, que é bastante interessante. Bom, rapaziada, percebam que essa equação tem termos tem termos iguais, né? Perceba que é x elevado a 2022 mais 2022 desse lado, desse lado, desse lado e desse lado. Então, como temos termos iguais, podemos chamar ele de uma determinada incógnita. Eu vou chamar de y, né? Mas você pode chamar da que você se sentir mais confortável. K, né? Tem gente que vai chamar de K, B, enfim. Só não pode chamar de x, porque já tem um x aqui e você pode se confundir, né? Certo? Então, numa matriz, temos sempre, deixa eu escrever aqui como título de revisão, para esse lado positivo, né? Quando você fizer a multiplicação para esse lado positivo, e quando você fizer para o outro lado
vai ser negativo. Só por título de revisão. Deixa aqui, revisão. Então, se vocês tiverem dúvida disso, é só vocês olharem no seu material, que certamente vai ter isso. Chamando essa expressão de y, temos o que? Ao repetir, temos cosseno de y, seno de y. 0, né? Porque você vai repetir. E menos seno de y e cosseno de y, né? Porque você tem que repetir a primeira coluna e a segunda coluna do lado da matriz que ele te deu. Temos também uma coisa que a questão nos deu, que foi f de x é igual a menos 1. Vamos deixar guardado isso, porque isso vai ser importante para determinar o determinante da matriz. Beleza? Então, rapaziada, agora a parte mais chata, que é a parte que a gente faz a multiplicação, né? Eu vou botar aqui como primeiro passo, porque essa questão é um pouco grande. Então, em questões maiores, eu recomendo vocês a fazerem passos a passo, para quando vocês revisarem, você saber para onde tem que ir, né? Para onde tem que fazer a conta. Como isso daqui você vai multiplicar nessa linha, como eu tinha mostrado aqui, né? Como vocês podem ver aqui, você vai ter que multiplicar nessa linha e é positivo. Só que aqui é zero, então a primeira coisa que temos é zero. Daí a gente multiplica isso daqui. Seno vezes seno é seno ao quadrado. Só que é negativo, então ficaremos seno de y ao quadrado. Opa, o ao quadrado é aqui. Corretivozinho, né? Porque é isso. Não quero gastar papel. Só que perceba também, rapaziada, que temos vezes 2022. Por que vezes 2022? Porque temos essa multiplicação aqui também. Eu só fiz multiplicar esse termo. Beleza? Só que tem esse daqui também. Então temos que multiplicar por 2022 x, certo? E a gente faz isso com o outro termo também. Só que perceba que o outro termo é zero. Então, simplesmente, não podemos ignorar ele. Mas eu vou botar aqui só por título de não se confundir. Né? Primeiro é dessa forma aqui. Depois, tô botando aqui só por revisão, rapaziada. Se vocês ficarem com dúvida... Bom, rapaziada, perceba que eu botei aqui, né, só por revisão mesmo. Cosseno multiplicou com 0 e com 2, 2022 elevado a x. O seno multiplica com 2022, menos o seno de 2022. O 2022 multiplica com o 0, que multiplica com cosseno de y. Beleza? Só botei aqui mesmo, só para vocês saberem a linha certinha. Mas agora eu não vou repetir, né? Porque além de ficar muito poluído, já deu para entender a ideia. Agora é só fazer isso com a volta, né? Se vocês perceberem, como essa parte daqui é negativa, como eu tinha desenhado, a gente pode botar aqui, né, negativo e fazer a equação normal. Seno de y vezes 0, então nem pensa mais. Cosseno de y vezes cosseno. Então, temos cosseno ao quadrado, né? Temos cosseno ao quadrado de y vezes 2022x. Ok. 2022x. Temos isso daqui também, 2022 elevado a x vezes 0. Então, nem pensa também, rapaziada. Nem pensa. Então, é o que temos, certo? Ao fazer essa equação, né, tirando a poluição dela, né, ficaremos com esse seguinte formato. Ao fazer a relação entre eles, perceba que tem 2022 elevado a x em ambos os lados.
Então, como estamos calculando o det, o segundo passo, que já estamos no det de x, de m, né? Temos o que? A gente pode botar esse termo, como ambos são negativos, em evidência. Botando em evidência, perceba que já botei negativo, então não preciso repetir o negativo. Eu tenho seno de y mais cosseno 2y. Só que isso daqui é o termo fundamental da trigonometria, que o resultado é 1. Beleza? Isso aqui é 1. Isso daqui foi o que a função nos deu, né? Então, o que temos que... Temos algo bastante curioso agora, rapaziada. Porque ao cair nessa função de... nessa relação da função da trigonometria, temos o f de x é um menos 1, rapaziada. O f de x é menos 1. Ficou fácil demais, ficou fácil demais. Porque aqui é menos 1 igual a menos 2022x. Conseguiram entender isso, rapaziada? Acho que sim, né? Então, o que temos aqui? Perceba que se eu elevar 2022 elevado a zero, estava reescrevendo a equação, né? Se vocês perceberem, se eu fizer isso, dá o próprio menos 1, né? Se eu elevar o menos 2022 elevado a zero, vai dar menos 1. Então, rapaziada, aí ficou fácil. Porque se a gente cortar, né, ambos os lados, ficará x igual a zero. Então, Bom, rapaziada, como eu falei, meu celular tá péssimo, né? Mas enfim, possui apenas uma solução real, que é o próprio zero. Não possui duas soluções reais distintas, porque não tem duas soluções, né? Só tem o zero. E se você for analisar as outras alternativas, não tem sentido, então a letra correta é a letra B, né? Meu celular tá travando, mas vou deixar aqui, letra B. Agora vamos para a próxima questão. Bom, rapaziada, eu vou ficar apenas com essas questões porque meu celular está travando, mas caso vocês queiram, em alguns próximos vídeos eu posso fazer mais alguma lista de questões, uma lista maior também, né, para vocês tirarem mais proveito. E também eu confesso que eu vou treinar mais minha didática, né, porque eu sinto que posso melhorar isso. Então, caso vocês queiram aí mais vídeos como esse, é só me dizer, ok? Então é isso, rapaziada. Fique com Deus e até a próxima. Uma excelência familiar.